As pessoas sempre dizem que ninguém muda. Ai, todo pau que nasce torto nunca se endireita, tem esse ditado, né? E as pessoas sempre dizem que as pessoas não mudam e tudo, e eu tenho algumas experiências para contar nesse vídeo, em que eu vi a mudança de outras pessoas, mas elas não aconteceram porque eu fui lá e falei assim: muda, você é isso, você é aquilo, não foi através do julgamento, não foi através do controle, foi através da minha mudança. Então, quando você muda, tudo pode mudar. Eu quero trazer aqui a minha relação com meu irmão. Para quem não sabe, eu tenho dois irmãos, um que não tá mais aqui, né? Mas eu tenho um que é um ano mais velho que eu. E a nossa relação sempre foi muito conturbada. Eu sei que é coisa de irmão, gente, mas assim, eu e meu irmão, a gente brigava demais por várias coisas, assim, que eu nem quero entrar em detalhes aqui no vídeo. Mas a gente brigava muito, 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 muito. E eu sempre entrei em conflito com ele, porque ele é uma pessoa que eu julgo como difícil, né? Mas geralmente, quando você julga algo difícil na pessoa, é porque você tem aquilo também. Tudo é um espelho e a gente não quer olhar para essas coisas. Então, eu sempre julguei ele como difícil, uma pessoa assim, sabe? Todos os defeitos. E aí a gente teve uma briga muito séria, eu e ele. E a gente ficou um ano sem conversar, morando na mesma casa. Imagina o clima, né? Os dois muito orgulhosos, porque, igual eu falei, tudo que você vê no outro tem em você. Por isso que ressoa, por isso que incomoda tanto, sabe? E eu comecei a mudar as minhas atitudes com ele. Comecei a ser mais calma, coisa que eu não era. Comecei a parar de controlar. E você vê, Deus manda vários exercícios pra gente através disso, né? E hoje a nossa relação é muito boa. É muito, muito, muito boa. Só que o meu problema antes é porque eu não tinha sabedoria. Muitas vezes, quando eu encarava com uma pessoa difícil na minha vida, eu também queria ser difícil, então eu ficava igual aquela pessoa. E quando as coisas se igualam, elas não crescem, né? Então eu achava que se eu demonstrasse vulnerabilidade, eu tava sendo trouxa. Não, mas ele não vai fazer isso comigo. Não, mas não sei o quê. E uma das maiores lições que eu aprendi esse ano foi assim: o esperto se faz de burro e o burro se faz de esperto. Então, quando você não tem sabedoria para lidar com as pessoas, a vida se torna mais difícil e você também não recebe o melhor delas, porque assim, a gente se trabalha e tenta ser uma pessoa boa, né? Tá ali todos os dias buscando, a gente acha que nunca vai receber. E mesmo que você dê o seu amor para a pessoa, você nunca perde. Você nunca perde sendo uma pessoa boa, sendo uma pessoa gentil, sendo uma pessoa amorosa, sendo uma pessoa paciente. Você pode não receber daquela pessoa, mas a vida te retribui. E assim, com meu irmão, não foi diferente. Eu percebo que tinha muitas coisas que faltava. Então eu era muito grossa com ele, era muito ignorante, eu queria todas as coisas do meu jeito e dificilmente a gente quer reconhecer, sabe? Cara, todas as vezes que a gente faz uma mudança na gente, a gente consegue mudar o que tá fora, né? Então eu comecei a ser mais gentil, comecei a ser mais paciente. Esses dias eu tive uma. Eu digo que são os exercícios que Deus dá pra gente, né? Eu chamei ele pra sair e ele tava jogando videogame. E já subiu toda aquela raiva, toda aquela vontade de falar: desliga esse computador que a gente tá atrasado, vamos logo. E eu que já tenho buscado essa questão do autoconhecimento, tenho exercitado a minha mente, eu sei que tudo acontece na hora que tem que acontecer. Então, às vezes você sai atrasado de casa, você pega um engarrafamento. Ó, a pressa é inimiga da perfeição. Então eu peguei, sentei e falei: eu vou esperar. Isso é um exercício. Ele jogou 3 partidas, mas não houve briga, não houve nada. E existe uma frase assim: você tem que saber as guerras que você vai lutar. Então, muitas vezes, para a gente criar uma mudança no outro, e não é através do controle, mas sim através do soltar, a gente tem que mudar a gente primeiro. Então, para de tentar mudar outra pessoa, começa a se perguntar: o que que eu tenho que mudar para que minha vida seja mais leve? Será que o problema está em todo mundo e não em mim? Muitas vezes a gente não quer reconhecer coisas que a gente tem que mudar. E às vezes a gente está só recebendo o que a gente está dando também. E, cara, como eu tinha essa questão, sabe? Eu sempre queria controlar tudo. Não, mas não vai fazer isso comigo. Não, mas eu não admito, não sei o que. E hoje, gente, eu sou uma pessoa que, cara, eu tenho buscado cada vez mais parar de ligar para as pessoas, sabe? Gente, eu me importava tanto.
eu me importava tanto com o que as outras pessoas faziam, e aquilo doía e tudo. E se você sabe quem é você, se você sabe do seu coração, por que que você se importa tanto? Sabe, a mudança ela começa na gente, a forma como você vê o mundo muda tudo, sabe? Você pode escolher ver o mundo preto e branco, você pode escolher ver o mundo colorido, e as duas coisas vão surgir um efeito diferente. O que você foca, cresce. E como foi grandiosa essa mudança que eu tive com ele. Nossa relação é tão boa e ele me ajuda tanto. Ele é tão bom pra mim, mas isso começou em mim, né? E, gente, eu era uma pessoa muito difícil, uma pessoa muito egoísta, uma pessoa que só pensava em mim, uma pessoa muito estourada, uma pessoa que não tinha paciência. E eu comecei a mudar em mim, comecei a receber os resultados disso. Então, muitas vezes você quer uma mudança do outro, mas você não tá na disposição de mudar, de ser uma pessoa melhor, de ser uma pessoa mais paciente, sabe? Minha mãe disse que quando você aponta o dedo pra alguém, tem 4 dedos virados pra você. E eu sei que esse não é um vídeo fácil de se assistir, mas quando a gente quer escolher uma mudança na nossa vida, a gente quer viver o melhor que a vida tem, a gente tem que começar a mudar. A gente tem que começar a reconhecer. E o primeiro passo para a mudança é você reconhecer aonde você pode mudar. Ninguém é perfeito. E a gente sempre pode melhorar. E essa fala que a mudança do outro começa em você é verdade, porque assim, para você causar uma mudança no outro, você é um exemplo. E você não é um exemplo controlando, né? Você chegando e mandando a pessoa fazer e querendo que seja do seu jeito. Seja você, brilhe. E aí você vai iluminar as pessoas que estão ao seu redor, você vai convidar as outras pessoas para mudança. Mas ela começa primeiro em você. É isso que o amor próprio fala, né? Ama a ti primeiro, para que você possa amar o seu próximo. É isso, a gente convidar as pessoas para mudança, é a gente focar na nossa vida. E quanto mais a gente expandir, quanto mais a gente brilhar, as pessoas ao nosso redor também vão ser convidadas a isso. Outro exemplo que eu tenho muito grande disso era o trânsito. Eu tinha um sério problema que qualquer pessoa que fizesse qualquer coisa comigo no trânsito, eu já xingava, eu ia atrás. Nossa, eu era muito difícil nesse sentido. E depois que eu comecei a estudar sobre essa questão de ter mais sabedoria, todas as vezes que eu fechava alguém ou alguém me fechava, eu era gentil. Às vezes eu fazia cagada e a pessoa vinha já me xingando, eu falava, me desculpa. A Bíblia diz que a resposta branda, eu acho que ela desvia a fúria, algum provérbio assim, mas tem vários provérbios que falam sobre essa sabedoria, sabe? Quando a gente é paciente, quando a gente é calmo, a gente consegue coisas que a gente nem imagina. Então, quando alguém vinha assim com 7 pedras, eu já falava, me desculpa. A paciência, a calma são virtudes, gente. Quando você faz isso, você desarma a pessoa. Então é como eu falei, a mudança ela começa na gente, ela começa no que a gente escolhe. Quanto mais você der essa raiva, essa coisa de tudo tem que ser do seu jeito, esse controle, mais você vai receber isso da vida. Então a mudança ela não acontece no outro, ela começa em você. E quanto mais você trabalhar a forma que você vê o mundo, mais o mundo vai favorecer na sua vida para te presentear com as coisas gloriosas que estão disponíveis para você, né? E a paz é isso, a paz não é a ausência do conflito, é como você lida com o conflito, é o que você deixa para lá. E você não tá sendo besta, trouxa de deixar para lá, você tá se guardando, porque a sua paz vale mais. E na maioria das vezes não compensa. Não compensa, e o segredo é soltar mesmo e botar no coração que tudo coopera pro seu melhor.